todos bem-vindos para mais esse bate-papo, mais esse entretenimento que eu tento, né, colocar, além do amor, da amizade, do carinho que eu sinto por vocês, eu tento adicionar conhecimento. Porque nós precisamos entender este mundo que estamos vivendo. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Adilson? Ó, beijinho, Gabriela, e beijinho, Adilson. Adilson, volta logo. Estamos te chamando, por favor. Para de ficar doentinho. Já está bem, já está se curando. Só estamos agora esperando pela tua presença. Então, como eu dizia, nós precisamos entender o mundo que nós vivemos. Não é normal que as pessoas aceitem o que não é normal se fosse normal. Mas não pense que isso aí é uma culpa sua, que é por ignorância, ou que é por má vontade. É um pouco de tudo e, ao mesmo tempo, a responsabilidade total, geral, não é nossa, não é sua nem minha. Porque nós somos produtos desse meio que nós estamos vivendo. Nós somos produtos de uma cultura. Nós vivemos em sociedade, é um tecido social como um todo, é onde nós estamos incluídos, onde nós participamos ativamente, uns mais que outros, mas é onde nós vivemos. Nascemos, vivemos e morremos. Só que esse sentido, esse tecido social pode ser alterado, pode ser modificado. Então, existem pessoas em muitos países que vivem normalmente bem, o normal é o normal de verdade, o que se entende como normal, que trabalham, que estudam, que nascem, morrem, cumprem, né, os seus desígnios, escolhem as suas profissões, enfim. Tem o governo, vão lá, votam no dia da eleição, escolhem quem eles querem, e o político é respeitado. Eu não vou dizer que os políticos, todos do mundo, sejam respeitados, porque não são. Mas não posso dizer que todos os políticos são corruptos, que todos os políticos não prestam. Isso não existe. A menos que, por forças estranhas à vontade de um povo, como o nosso, vamos falar do nosso povo brasileiro agora, porque existem países que já estão saindo desse buraco que nós estamos, outros que já saíram há algum tempo e outros que nunca entraram nesse buraco, além daqueles anos passados, onde houve guerra que, direta ou indiretamente, essa guerra, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os afetou. Houve guerra lá no Vietnã, que demorou mais de 10 anos, né, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, que já vem durando algum tempo, lá no Oriente estão sempre se guerreando, se matando. Mas isso aí não é a normalidade do mundo. A normalidade do mundo é a gente querer visitar um país e poder visitá-lo como turista, poder estar lá, curtir, né, as belezas do lugar, enfim. Mas o que não é normal é que, de repente, opa, me desculpe, eu errei, é que num determinado momento, nós aqui, falando agora sim, voltamos a falar de nós brasileiros, estamos assim, nos descobrimos completamente fora de uma realidade que era normal para nós até alguns anos. Só que isso não aconteceu nem de repente, nós estamos nesse lugar onde estamos agora. Isso que eu quero que vocês entendam bem, mas ao mesmo tempo quero que, entendendo, vocês colaborem. Parem de colaborar com o lado negro da vida, o lado triste, o lado corrupto da vida, e comecem a se endireitar, a se virar, a entender que existe o lado bom ainda, como nós já conhecemos no passado. Durante tanto tempo, tem mais ou menos, vocês sabem disso, 40 anos que o Brasil vem se deteriorando mês a mês, ano a ano, dia a dia. Mas a coisa tem sido tão bem feita,
que é tão paulatino o resultado, o andamento, que a gente não percebe. Vou dar fazer uma analogia. Nós sabemos que a Terra gira e a uma velocidade imensa, mas nós não percebemos isso. Não. A gente sabe que a Terra gira, porque é noite, vem o dia. Então a gente sabe que nós não estamos num planeta parado, nem estático, nem plano. Nós sabemos disso. Porém, esse conhecimento nós temos que ter a respeito de tudo. Nós não podemos impedir, trancar o movimento de rotação da Terra, nem de translação. Nós não podemos. Eles continuarão existindo, mas tão lentamente que nós não percebemos. É isso que vocês querem, que eu quero que vocês, que eu preciso, não é que eu queira, que eu preciso, que eu gostaria muito que vocês entendessem. Por quê? Porque tem muita gente que ainda não se deu conta do buraco que nós estamos. E tem gente que diz, não tem mais jeito. O Brasil não tem mais volta. Nós cá estamos e aqui ficaremos. O que não é verdadeiro. Por favor. Eles desconstruíram o nosso status quo anterior, aquele tecido que nós tínhamos antes, no qual a gente confiava relativamente, elegia presidentes, elegia governadores, tinha uns que eram mais, outros eram menos, mas dava para ir levando, dava para se vivendo. E eles foram produzindo anormalidade, patologias nesse sistema sem que a gente percebesse, porque não foi pelas armas, porque assim que a coisa, né, para eles funciona, e eu comecei a falar para vocês ontem, e eu pedi, inclusive, não é que vocês estudassem, dessem uma procurada na internet, na palavra ponerologia, o que ela representa, o que ela faz, qual é o significado, né? Porque eu disse para vocês também que é o estudo do mal absoluto, e principalmente, não é do mal no geral, até pode ser, porque vem do grego poneros, que quer dizer mal, mas é modernamente, e desde que o psicólogo Andrew, onde eu disse para vocês o nome dele ontem, que é bem complicado, Lobaczewski, a pronúncia correta é essa, Lobaczewski. Então, ele parou para pensar, para entender a dinâmica de alguns países e dos povos, como é que as pessoas se comportavam. Como psicólogo, ele fez uma análise, foi fazendo as suas análises, seus estudos, as suas pesquisas. E isso ele quis transformar num livro. E esse livro se chama Os Psicopatas no Poder. Daí vem a explicação para a gente entender por que nós estamos agora. Ninguém quis um psicopata no poder, mas já tínhamos vários. E um deles é o cachaceiro. E quem diz que o cachaceiro é burro, ignorante, analfabeto e não sei mais o que, está enganado. Porque ele pode ser assim, bloqueado para todo o resto, mas ele é um psicopata focado como são todos os psicopatas. E aquilo que lhe interessa, ele sabe de cabo a rabo. Acho que nem lê direito, porque não sabe ler, mas entrou, ouviu, ficou anos ouvindo e dentro daquelas maldades, porque o psicopata só tem maldade, porque ele não tem moral, ele não tem o mesmo senso crítico que todos os outros, o psicopata não tem sentimentos, não tem empatia, ele quer se dar bem, ele quer construir o seu mundinho, ou o seu mundão. E ele precisa de gente que o ajude a chegar onde ele quer. Então, ele vem de fuzil? Ele vem de bazuca? Vem com granada? Não. Ele vem com a cara mais sorridente, mais humilde, falando nas origens, paupérrimas, pau de arara, falando que ele é igual a todo brasileiro pobre, que ele ama a pobreza, que ele quer proteger a pobreza, e vem com esse discurso mole,
que agrada. E que há muita gente que não percebe, né, na cara dele que ele não é normal. Porque os psicopatas não são normais. E esses governantes que nós temos aqui no Brasil, e já tivemos de algum tempo, a gente vem tendo, não são normais. Por isso que a gente bate de frente com o entendimento deles, com o que eles dizem, com o que eles pensam, com o que eles fazem. Eu digo a gente, as pessoas que pensam, as pessoas que têm mais 2 neurônios. Porque tem gente que, eu não sei, ainda não cheguei nessa parte do livro, porque que o Lobachevsky, ele chama de histéricos, os seguidores, aqueles que acreditam cegamente na palavra do psicopata. E são seguidores fiéis. E a gente pode mostrar para eles o mal, pode mostrar uma gravação. Eles vão dizer que é inteligência artificial, eles vão dizer que é mentira, que é montagem. A gente pode mostrar um texto, eles vão dizer que não é verdade. Então, não adianta. Para esses, não adianta. E o número desses é muito grande. Daí o meu apelo para os racionais, para aquelas pessoas que estão sofrendo, percebem que estão sofrendo, não contribuíram nem estão contribuindo para esse sofrimento, na medida em que não votaram no cachaceiro, não votaram no careca, porque nem ele se candidatou a nada. Então, opa, tem uma coisa errada. A gente tem que parar e pensar. Uns estão tão envolvidos na sua sobrevivência pessoal, na sua empresa que não pode quebrar, no seu negócio, né, que não pode falir, enfim, estão tão preocupados com a subsistência, com coisas normais da vida. Com o seu progresso, com o aumento da sua riqueza, tudo coisa normal quando não é preciso esbulhar os outros, roubar dos outros. Quando essas coisas acontecem vindas do trabalho honesto e digno. Bem, então, voltando um pouquinho atrás, ele analisou, por exemplo, que na Polônia, quando foi tomada, né, de Inopino, assim, e tanto que foi uma coisa tão horrível que deu início à Segunda Grande Guerra, os poloneses eram empáticos, ajudavam a alimentar, ajudavam a fugir, aquelas coisas que eu já falei ontem para vocês. Mas do outro lado, que já estavam mais calejados, que já tinham perdido essa fase, essa cultura da vida social, esses aí eram mais egoístas, pensavam mais em si mesmos, porque eles já estavam doutrinados para isso. E isso não acontece assim, vem cá, o vagabundo, vem aqui aprender uma lição da qual tu nunca vai esquecer. Não! Isso é exatamente como aconteceu no Brasil. Foram preparando os professores, foram comprando os professores universitários, foram ideologizando a cultura, a educação, mas não de um dia para o outro. Aos poucos. Começaram a doutrinar as criancinhas lá na primeira escola. Como existe isso, eu falei também já para vocês, no Irã, em outros países, lá em Gaza, as crianças já aprendem a falar que odeiam o Estado de Israel, que todos os israelenses têm que morrer, que todo judeu tem que morrer, e eles têm que matar. Tanto que a loucura é tanta que eles matam sem dó, sem piedade, sem nada. Eles foram trabalhados para aquilo. Eles foram trabalhados para o mal. Alguns até já têm esses desvios de caráter de ser um psicopata, mas não são todos. Mas, entretanto, todos são, aqui, ó, trabalham, todos são treinados para fazer aquilo. Então, para eles matar uma mulher branca, estuprar uma mulher branca e matar em seguida, ou estuprar e continuar, matar e continuar estuprando, é divertidíssimo. Porque ela não é humana, ela não é uma deles. Ela é branca, ela é israelense. Vocês entendem a diferença? Como é que podem jovens brasileiros, que a gente supõe que eles estejam estudando e aprendendo alguma coisa na faculdade, ou até na internet, e eles se comportam dessa forma? Também, gente, eles são frutos desse caldo de cultura que o comunismo vem implantando no país há 40 anos. Então, nós não chegamos nesse status quo repentinamente. Acordamos um dia e estava tudo virado de cabeça para baixo.
Não, eles vão virando as coisas aos poucos. Eles vão entortando aos poucos. Até chegar num ponto que o normal passe a ser, que o anormal, aliás, que o atípico, que o criminoso, o ato, né, criminoso, passe a ser normal, típico e praticado por qualquer um. Então, nós não temos mais um rumo no país. Estão tentando tirar de nós a nossa crença, a nossa fé em Deus. E eles estão fazendo isso assim, ó, do jeito mais canalha, mais sutil. Por exemplo, todo mundo sabe que todo comunista é ateu. Pronto. Então, Papa nós já tivemos ateu, porque era comunista. Nós tivemos, não. Não, agora estou considerando esse novo Papa. Estou achando ele dentro das normas daquelas que eu fui criada do catolicismo. Não vou dizer, não estou dizendo que eu estou voltando para o catolicismo. Talvez eu nunca tenha saído. Só, né, o meu comportamento tenha sido diferente. Não sou mais de ir à missa, de confissão, não me sinto em condições de comungar, essas coisas. Mas também minha vida não interessa. Né? Minha vida religiosa não interessa porque eu tenho a minha ligação direta com meu Deus. O Senhor Jesus está aqui do meu lado, sempre me protegendo, sempre me iluminando, e eu louvando, fazendo as minhas ações de acordo com o que ele faria. Não, jamais darei uma facada numa pessoa, um tirar não sei, quem sabe, para me defender, aí já a coisa é diferente, mas uma maldade, puxar um tapete, tirar o emprego de uma pessoa, fazer uma fofoca, uma intriga entre marido e mulher, não. Porque se eu tivesse vontade de fazer essas coisas, eu pensaria, Cristo faria? Não, Cristo não faria. E por falar em Cristo, nosso Rei e Senhor, nós não podemos perder de vista aquele momento histórico onde Cristo foi colocado ao povo para que escolhessem entre ele e um ladrão. E quem foi que aquele povo escolheu? O ladrão. Escolheu dar liberdade ao ladrão. E a morte, da maneira horrível que foi, que normalmente eles pegavam as criaturas e crucificavam, o que já é um horror. São Pedro, inclusive, foi crucificado de cabeça para baixo. Diz a história, que é porque ele não quis, né, não quis ter a mesma crucificação que Cristo tinha tido. Então ele se achou na hora da morte indigno de morrer daquela forma. Então pediu que crucificassem ele de cabeça para baixo. Tem outras fontes que dizem outras coisas, mas tudo bem também, não vem ao caso. Só, né, para, como é que se diz? Enfeitar, não diria, né? Adornar um pouquinho, que é a mesma coisa. O que nós estamos falando que é bem pesado. Mas então, esses psicopatas no poder, como eles não têm nenhuma empatia, nem simpatia, e nem pena, nem dó, nem piedade, nada, para eles, imagine só basta não pensar que nem eles para ser inimigo, para terem razões, 1.000, 2.000, milhões de razões para odiar aquela pessoa. Porque tem cabimento, por exemplo, por que o Xandão, que se Deus quiser, deve estar quase com o pé dentro de uma cadeia, por crimes cometidos por ele, e não contra aqui os brasileiros, que foram milhares de crimes. Milhares. Milhões até. Tem um país chorando por culpa dele. Um país chorando por causa da injustiça que está sofrendo o melhor presidente que esse país já teve. Então, esse cara, ele não tem absolutamente nenhuma condescendência com ninguém que não esteja em pé da igualdade dele, porque aí faz parte da história, isso é contado no livro, ele escolherá aquelas pessoas que se afinam com ele. E deixa que os histéricos são os que aplaudem, não ajudam nem nada, mas acho que se ele está fazendo é legal. Porque lá atrás, quando ele começou a fazer as primeiras barbaridades, e que a gente comentava, falava mal dele e dos outros, da quadrilha dele, que se tornou o Supremo numa quadrilha,
Nós temos que limpar essa quadrilha, porque o Supremo Federal tem que ser novamente ocupado por homens de bem, de grande saber jurídico, de não participar de nenhum partido político, de não terem nenhuma preferência. O juiz tem que ser isento, absolutamente isento, para poder julgar. Senão ele não é juiz. E nós sabemos que hoje todos aqueles togados, aqueles milionários, não pelo salário que ganham, mas porque roubaram de nós e roubam ainda, tem gente morrendo de medo, tem gente... quer dizer, desculpe, o Perdeu Mané, 22 milhões um apartamento. Vai ter a leilão, sabe-se lá por quanto. Tomara que seja por um precinho bem pequeno. E com certeza, porque sabe que na naba que ele está, não pode ir lá defender os seus direitos, não pode ir lá advogar os seus direitos, vai acontecer o que tiver que acontecer. E ele sabe disso. Por isso que não para de chorar. Ele sabe que perder o visto é muito mais do que só não poder entrar nos Estados Unidos. É perder toda aquela glória que ele exercia nas universidades, como palestrante, como convidado especial, como homenageado, etc, etc. Vai perder o seu direito de usar o seu apartamentaço de 22 milhões. Ele, os filhos, todo mundo que ele quisesse que o aproveitasse na beira do mar, aquela coisa fantástica que deve ser esse apartamento, não custaria tão caro. Então, todas essas pessoas serão privadas disso. Ele nunca mais, já há algum tempo, mês ou dois, sei lá, não pode mais, não tem mais o direito de usufruir. Perdeu o Mané. Mané agora é ele. Agora ele sabe. Por isso, a gente planta e colhe. E ele está colhendo o que plantou também, porque ele não é diferente, é ser humano. E agora ele sabe o significado da frase perdeu o Mané, não amola. Perdeu o Mané Barroso, não chora. Prende, segura esse choro, seu sem vergonha, seu ladrão corrupto. E o que é pior, bandido. Porque estar no Tribunal Supremo e só julgar contra os adversários políticos, isso é bandidagem. Isso não é justiça. Nunca é, nunca foi e nunca será. E nós haveremos de voltar para um lugar que nós devemos estar, que nós construiremos novamente, reconstruiremos para viver, que é o nosso amado Brasil. Só que também não vou dizer, olha, eles caem um dia, no outro nós, tudo bom. Não, nós estamos correndo o risco de enfrentar situações seríssimas, inclusive no que diz respeito à alimentação, à comida. Eles são completamente contra o agro. Como eu já disse, vocês, os que são contra o agro, ou são burros, sem vergonhas, ignorantes, como esse pessoal do MST, que quer ser agro, mas não tem competência, não sabe distinguir uma enxada de uma pá. Para esses aí, ó, tudo bem, né? Não faz diferença. Mas eu quero dizer para vocês, falando em MST, eu até me ofereci, já tenho, né, pouco, mas me ofereci de dar um pouco disso que eu tenho para pagar a passagem desses cretinos, esses calhordas, comunistas sem vergonha, invasores de terras, destruidores de fazendas, destruidores de plantações, destruidores de laboratórios, de cultura, das mais diversas. Eu queria ajudá-los, porque eles querem ir lá para a Venezuela combater o exército dos Estados Unidos. Aquele exército fracote que com uma bomba só, que penetrou 60 e tantos quilômetros na Terra, destruiu um arsenal atômico. Vai no Irã, não faz nem 6 meses. Então, aí o MST, junto com aqueles... Quem tem mais de 60 anos vai entender o que eu vou dizer agora. Um exército de Brancaleone. É um filme, eu já falei para vocês, de um cara maluco lá que pegou gente assim que nem o Sted que está pegando agora, outro safado sem vergonha. Ele pode até dar dinheiro do bolso dele para mandar os cupincha dele, né, a quadrilha dele,
para defender o Maduro, mas ele não vai. Gente, eu estou botando a minha cabeça em jogo. Ele não vai. E nem vai mandar também, porque ele sabe que não tem chance. Mas então o exército de Brancaleone será esse. Vão se juntar com os gorduchinhos, nada contra os gordos, mas velhos, velhas, pessoas idosas, desertados, pessoas em condição de miserabilidade, que entram, se entraram para esse exército, o exército verdadeiro encolheu lá na Venezuela. Entraram nesse exército para defender o Maduro e também poder comer todos os dias. Isso também a gente sabe. Então, que vá o MST todo para lá. Nós não precisamos de invasores de terra. Nós não precisamos de ladrões de terra. Nós não precisamos dessas máquinas de destruição ideológica. Esses caras que não respeitam absolutamente nada, nem aqueles que estão ao seu redor, porque a gente viu lá na CPI do Congresso pessoas que vivem em regime de escravidão e pertencem ao MST. Só que manifestam vontade de sair e já viram escravo. Bem, mas está na hora, Gabrielzinho, de chamar o Alexandre Garcia, porque me empolga e vou indo. Tá? Chama o Alexandre para nos dar aquela voz de tranquilidade, de serenidade, de sabedoria, que a gente gosta de ouvir todos os dias. E eu volto daqui um pouquinho depois dos comerciais. Bom dia. Para muitos, surpresa na primeira turma. A primeira turma é aquela onde de onde Fux está saindo, mas ele ainda votou ontem. Ele, o Dino, Zanin, né, o Moraes, né, mantendo uma liminar de Dino que suspendeu uma decisão de um juiz federal do Acre que tirava o valor legal de uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, anulou-se a decisão do juiz do Acre. Acho que alguém foi lá no Acre pedir isso, para derrubar a decisão do Conselho Federal de Medicina, que é um conselho de médicos da ciência, que proíbe que a área médica faça tratamento de hormônio em menores de 18 anos ou intervenções cirúrgicas da chamada mudança de sexo, que não muda, né, só muda a aparência, abaixo de 21 anos. Então, a primeira turma, unanimemente, mantém a resolução do Conselho Federal de Medicina. Mas há outras ações no Supremo. O Supremo não pode recusar. Eu acho que o lógico seria fazer com que essa decisão, mas foi uma decisão para anular uma decisão do juiz, não entrou no mérito. Agora, o mérito de um caso desse não é o Supremo que decide, é o Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional determinar que isso é proibido, né? Porque é uma enganação. Né? Os cromossomos, a pessoa não consegue mudar seus cromossomos naturais. Isso é uma questão de natureza. Começou com essa história aí de chamar sexo de gênero, né? Gênero masculino e feminino é para coisas. Né? O sapato é do gênero masculino, as calças são do gênero feminino. Né? Agora, as pessoas têm sexo, porque é a maneira de reproduzir, de a humanidade se manter viva. Né? Bom, vamos adiante. Continua muita repercussão dos movimentos estratégicos do ministro Luiz Fux. Depois que ele lançou a dúvida, né, eu me enganei, portanto, qualquer outro ministro do Supremo que condenou alguém do 8 de janeiro está sujeito a se enganar também, porque um ministro declarou, eu me enganei, eu condenei quando não deveria ter condenado. Né? E é muito ruim o juiz permanecer errando, não admitir o próprio erro e insistir no próprio erro. É aquele dito latino, né? Errare humanum est,
perseverar em erro é diabólico, né? Errar é humano, mas continuar no erro aí é diabólico, não é mais humano. Então ele está exortando os outros ministros a fazerem isso. Ao mesmo tempo em que ele pediu, e Fachin que decide, havendo vaga em outra turma, e há vaga do Barroso, ele pode ir para outra turma. Tem 2 turmas no Supremo, 2 turmas de 5. A segunda turma, na segunda turma estão André Mendonça e Cássio Nunes Marques. E aí fica lá na segunda turma 3 votos de um lado e 2 de outro. Do outro lado, Gilmar, né, por exemplo. E aí dá 3-2 em certos assuntos. E ele pode pautar recursos contra a decisão do TSE que julgou Bolsonaro inelegível, porque Bolsonaro expressou suas preocupações com a apuração das eleições para embaixadores estrangeiros. O presidente da República, uma das prerrogativas do presidente é conversar com embaixadores estrangeiros. E expressar suas opiniões é liberdade de expressão. Mas ele foi punido, como a gente sabe, né? Foram punições que fazem parte do conjunto da obra de tirar Bolsonaro da eleição do ano que vem, em que o TSE será presidido por Cássio Nunes Marques. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Antes de começar, eu quero lembrar para vocês que a direita, ganhou as eleições na Bolívia. E foi eleito Rodrigo Paz, que é um governante de direita, ou de centro-direita. E eu quero lembrar a vocês que dos 12 países que nós temos na América do Sul, 6 são governados pela esquerda e 5 pela direita. Agora, só que em novembro haverá eleições no Chile e as possibilidades, as perspectivas nos mostram que a direita vai vencer as eleições no Chile. E no ano que vem, Brasil,
Então, nós vamos passar de 5 para 7, e eles vão continuar em 6. E aí, daí por diante. Porque no mundo está vendo essa troca, o mundo está se voltando para a direita, porque ninguém mais suporta o comunismo. Ninguém mais suporta essas aberrações, essas neuroses, essas psicopatias. Então, vamos voltar de novo, porque eu já disse, né, que tem uma continuação da ponerologia, que é o estudo do mal, que foi feito, e depois foi escrito um livro, que eu estava contando para vocês no primeiro tempo, que esse livro foi perdido 3 vezes antes que pudesse ter sido editado. Na primeira vez, ele recebeu uma denúncia, o Andrew recebeu uma denúncia de que estaria vindo a repressão para prendê-lo e queimar o livro. Então, ele queimou antes, queimou as anotações, queimou tudo. Depois ele começou com pesquisas, de novo, algumas, né, trazidas da memória, que ele mantinha ainda. E, de novo, aí quando ele concluiu, ele entregou para um turista, não sei que cargas d'água, ele confiou no cara, esse turista iria lá da Polônia para Roma e levasse o livro para que entregasse para que alguém, né, o editasse. Só que esse livro desapareceu também. Nunca chegou no seu destino, o outro botou fora, ou não considerou, não sei. Ninguém sabe, nem ele nunca ficou sabendo. E aí escreveu a terceira versão. Também ainda baseado nas memórias, em novas pesquisas, e no que ele lembrava, né? Enfim, o livro é um espetáculo. E aí, as ilações que se faz. Todos os ditadores do passado, né? E nós temos uma lista imensa, mas a gente não precisa recordar toda essa lista. A gente pode, por exemplo, pensar no Gengis Khan, não é, que foi um ditador cruel, extremamente malvado. Nós temos quase todos os imperadores romanos eram psicopatas, quase todos. A lembrança que a gente tem mais, o Nero botando fogo em Roma, o Calígula, que deu para o cavalo dele, o incitatus. Como é que se diz o status? O nome do cavalo era incitatus. Deu o status de cônsul. Não senador. Tá o nível da loucura do cara. E mais aquelas outras coisas que todo mundo já viu, aqueles filmes de horror que foram baseados na história dele. Então, eu digo, não todos foram, mas quase todos. O Stalin, na Rússia, né, responsável pela morte de milhões e milhões e milhões de pessoas, pela crueldade, pela maldade, pela indiferença, psicopata puro. Psicopata puro. Mussolini, na Itália, né, quem não lembra, contemporâneo da Segunda Guerra, contemporâneo do Hitler, o próprio Hitler, o Gaddafi, mais modernamente, Átila Zuno, lá atrás, enfim. Se eu ficar puxando aqui pela memória, até amanhã eu estou aqui dizendo nomes de ditadores que dominaram no mundo toda a história da nossa civilização. Alexandre o Grande. Enfim, a lista é imensa. Então, ele percebeu que essas pessoas... Como é que um só pode dominar tanta gente? Aí vem as técnicas da persuasão, dos agrados, da conversa mole, que todo mundo gosta de ouvir. E aí a coisa vai... Aí vem os histéricos, aqueles que ficam tão fanáticos, que perdem a noção da realidade também, não chegam a ser psicopatas, mas normais também não são, porque nessa literatura fica bem claro, eles não são normais. Isso está definitivamente entendido. Bem, então, aí fecha com outras engrenagens, porque eu não estou dizendo nada novo, eu estou falando de uma parte da nossa história que justifica a presença do Xandão e a nossa obediência. O Brasil inteiro se curva para esse homem. Claro que não é só para ele. É o sistema que o mantém. Mas por quê? Nem um tiro, nem sei lá, não sei. Tiro já é violência, né? Não deveria nem ter falado isso. Mas quantos homens bons, o Lincoln, o Kennedy, esse menino agora que morreu agora lá nos Estados Unidos, tiraram a vida dele através de tiro,
porque eles falavam bem, porque eles tinham esse comportamento afinado, adequado às pessoas normais, sem nenhuma psicopatia, sem nenhuma anomalia. Então, a ponerologia, ela não se destina quer dizer, até cabe, está todo mal, mas ela é mais focada nesse livro, e no que nos interessa, na psicopatia social e política. Porque aí o psicopata comum está lá no canto dele, fazendo e acontecendo, né? Aquele que não acende o poder, quer dizer, não sobe, não toma o poder. Mas esses que tomaram o poder, esses não se interessam. É nesses que nós temos que falar, estudar, para entender a mecânica da coisa. Quantos milhões de brasileiros já nos fizeram essa pergunta mais de uma vez? Meu Deus, como é que pode um homem sozinho fazer tudo que ele faz? Ele dominou os comparsas dele. Na verdade, ali já era todo mundo, né, da mesma laia. Por quê? Porque foram escolhidos, a maioria deles, pelos comunistas, pelos governos da Dilma e pelos governos, que foi mais de um, do cachaceiro. Vocês entendem? Então, o Supremo não é o Supremo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, que, meu Deus, a gente entrava no Supremo para fazer uma sustentação, era muito mais sério, mais importante que a gente entrar na Catedral de Notre-Dame de Paris, ou na Catedral de São Paulo, na Itália. Tal era assim a importância, a imponência, a seriedade, o respeito que nós tínhamos, os advogados, por aqueles homens assim que simbolizavam a cultura jurídica do país, que embasavam e que ditavam as diretrizes. Através de uma justiça que vinha de todo o Brasil, né? Através de todos os enunciados, através de todos os acórdãos, todas as decisões, eles aprimoravam isso aí. Porque o judiciário, há anos atrás, quando eu comecei a advogar, e até 20 anos atrás, mais ou menos, meu Deus do céu, era a mesma coisa, incorruptível. A magistratura e o Ministério Público. Não dava para desconfiar deles. A gente podia não concordar, podia não aceitar a absolvição ou condenação, mas a gente tinha certeza que tinha partido de uma cabeça sadia, que estudou muito para chegar naquela conclusão, e claro que agregou aos seus componentes pessoais, mas dentro da moralidade, dentro da dignidade. E hoje acabou. Hoje a gente vê que no Supremo Tribunal Federal, assim, a maioria das mulheres, dos ministros, tem seus escritórios de advocacia que ganham milhões e milhões por ano, porque fazem só advocacia para as grandes empresas nacionais ou estrangeiras, com salários altíssimos, altíssimos, e que é dali que vem a grandeza e a riqueza dos ministros. Então, vocês entendem que a coisa realmente virou. O Ministério Público, a gente vê porque o Ministério Público não tem decisões, mas tem entendimentos, despachos, pareceres, que nos deixam assim, boquiabertos. Como é que pode um homem ter estudado para chegar nesse ponto de fazer o que faz? Hoje nós sabemos que a decomposição do nosso tecido social vem se agigantando, vem crescendo, se multiplicando através dessas últimas décadas, justamente com essa intenção. O psicopata, ele fica no poder, mas primeira coisa que ele trata é de comprar a imprensa, porque ele precisa que a opinião pública seja alimentada, mantida com mentiras, com versões que eles inventam, com absurdos que eles inventam, narrativas, que é o termo moderno para isso. Então, eles inventam as maiores aberrações e a imprensa divulga. E a imprensa, principalmente, é a mais vista no Brasil. Ainda, eu acho que seja, ainda diminuiu horrores, mas ainda continua sendo a Globo Lixo. E eu conheço pessoas inteligentes,
pessoas que têm alto grau de instrução, doutores em muitas coisas, e que só assistem a Globo Lixo. E que se aparece na Globo Lixo é porque é verdade. E nós que graças a Deus temos mais de 2 neurônios, temos vergonha na cara, temos conhecimento, temos liberdade de pensar ainda, espero que continuemos tendo para sempre, nós não aceitamos. Basta que eles digam para que a gente fale. É mentira. Não é assim. Vai pesquisar e não é. Porque eles mentem deslavadamente. Já foi dito naquela maldita emissora, né, por um cara que agora até vai se aposentar, não sei por idade, ou porque cansou de mentir, ou porque está muito rico, eu não sei por quê, mas vai se aposentar até porque todo mundo se aposenta. Ele disse, o senhor, se dirigindo ao cachaceiro, o senhor não tem crime nenhum. O senhor foi absolvido. E é mentira, porque ele não foi absolvido. Vocês sabem que houve, né, uma canetada para mudar a situação, e mudou, e ele veio para concorrer. Por quê? Porque ele só havia a hipótese, né, na cabeça deles que a única pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro seria o cachaceiro, porque é um homem, não vamos negar, que muita gente no Brasil, muita mesmo, não chega nem a 50%, mas são alguns milhões, uns 35% ainda confiam nele. E acreditam nele que ele é o pai dos pobres. Não se deram conta ainda que ele precisa dos pobres. Ele ama os pobres. Ele ama tantos pobres que ele precisa que os pobres se multipliquem, que continuem na miséria, que continuem naquela situação da galinha do Hitler. Lembram? Que o Hitler dependeu a galinha. Vou encurtar bem a história. E a galinha berrou, não, porque a galinha não berra, né? A galinha gritou, sangrou, espirrou sangue para todo lado, manifestou uma dor imensa, porque realmente estava sentindo, arrancando as penas dela sem anestesia, e todo o Estado-Maior do Hitler assistindo. E ninguém entendeu nada. Aí ele pegou, botou um pouco de... Depois que a galinha estava completamente depenada, pegou grãos de milho, colocou na mão e mostrou para a galinha veio correndo, comeu na mão dele. Todo mundo entendeu a metáfora. Então, se você deixa o povo bem sofrido, bem destruído, analfabeto, ignorante, a maioria já se elegeu deputado que não sabia assinar o nome, deputado federal, que não sabia, tiveram que, em 5 dias, ensiná-lo a assinar o nome antes da posse, porque ele não sabia. Então, nós somos um país de gente ignorante. Uma grande parte da nossa população é ignorante. A outra, e dentro dessa parte aí, os que são por opção, não querem conhecer a verdade. E nós, que hoje, graças a Deus, que se chama direita, eu tenho a impressão que nós temos mais de 50%, porque nessa eleição de 22 nós ganhamos e ganharemos novamente em 26 e temos que continuar a nossa luta para que o Bolsonaro seja nosso candidato. E olha que tem gente da direita tentando derrubar o Bolsonaro. Fiquem atentos, prestem atenção, se informem. Que história é essa que a Jussara contou? É verdade. Vejam presidente do PP e presidente do PL. Eles estão fazendo de tudo para detonar com o Bolsonaro. Eu, por mim, e pela família, se eu tivesse algum relacionamento com a família do nosso presidente Bolsonaro, não permitiria mais essas visitas. Como está doente, enfraquecido, vomitando, com soluço cheio de problemas por causa da facada que levou de um comunista, amando dos comunistas, pago pela esquerda comunista americana. Então, esse cara aí, que fez toda essa maldade, não preciso repetir, mas eu tenho que repetir para vocês nunca esquecerem, a maldade pura. Eles são do mal. E eles fizeram isso porque são do mal. Então, não permitiria a visita desses caras. Porque eles vão lá só porque eles querem o candidato que eles possam manejar, porque vocês sabem, e nós sabemos, e é por isso que o povo gosta do Bolsonaro, que o Bolsonaro não engana, não diz mentira para dourar a pílula, ele é verdadeiro, ele é sincero, e é por isso que o povo verdadeiro e sincero corre atrás dele. Mas entre esses que correm atrás do Bolsonaro, tem os safados, oportunistas, que estão em todos os partidos, que durante 2 anos apoiam os governos de esquerda
e no último ano, na véspera do ano eleitoral, eles vêm de novo com a bandeira da direita. Se enrolam na bandeira e vêm com tudo. Então, isso aí é uma forma de enganar, de torcer realmente a realidade e fazer com que vocês cometam os erros que cometem nas eleições, votando eleição atrás de eleição, em gente corrupta, sempre... Ah, mas ele é do PL. Ah, mas ele é do P não sei o quê, PR, republicano. Nós temos o maior traidor do Brasil dentro dos republicanos, que é um partido de direita, que eu respeito muito. O PL é o maior partido da direita, e eu não respeito o presidente. Nem lá em cima, nem por aqui por baixo, em vários estados. Não merecem crédito. Mas por que eles estão na bandeira da direita? Porque é conveniente. Vamos examinar o passado deles lá atrás. Tudo partido de esquerda. Quando é que eles voltaram? Voltaram, né? Botaram um calçãozinho de surfista, pegaram uma prancha e foram surfar na onda Bolsonaro. Vocês não têm o direito de errar. Vocês não podem errar. Você sabe que um voto errado é 4 anos para trás, andando para trás. É 4 anos sem defesa. Você passou a procuração para um safado. E o safado nunca vai te defender. Então, o outro lá quer cultivar os pobres? É auxílio isso, auxílio aquele outro, até. Antes de tudo, a primeira pergunta. Da onde que sai o dinheiro dos auxílios? Da onde? Do bolso do cachaceiro, que tem trilhões? Esse tem trilhões nas contas no estrangeiro, inclusive no Banco do Vaticano. Sai do bolso dele, que podia matar fome por 10 anos de todo que passa fome hoje no Brasil? Não, ele vai lá direto no dinheiro dos impostos. Ele vai gastar o que não é dele. Aquele dinheiro que poderia ser voltado e aplicado na segurança, na saúde, na educação, tanto na educação das primeiras séries como nas universidades. Não, ele precisa desse dinheiro para comprar os professores universitários. Agora, hoje eu vi a notícia que aquele professor universitário safado, comunista, que disse que aquela menininha tinha que ser guilhotinada, ela e a família, ele foi condenado. Achei pouca condenação, mas foi condenado. E ele, para professor, ele não deve ter todo aquele dinheiro com facilidade para pagar. 150 mil, porque 50 mil por cada das pessoas que estavam na foto ali, que era pai, mãe e filha. Então, vocês vejam, nós temos que mexer em muita coisa. Tem muita gente que vai ter que cair do burro. Vai perder o emprego. Oh, mas isso é mal. Não, eles estão sendo maus. Eles estão destruindo as nossas crianças na escola. Olha essas aulas que dão sobre gênero. Essas aberrações que acontecem aqui em Imbé. E quando eu vejo isso aí, eu denuncio e acabo com essas coisas. Mas os outros municípios eu não sei. Em outros lugares do mundo tem... No mundo não, no Brasil, eu não sei, e outras pessoas que poderiam, porque eu conheço gente que ficou sabendo das mesmas coisas que eu soube e não mexeu um dedinho. Ah, não tem nada com isso. Como não? Tua professora é nessa escola? Não tem filho, não sei o quê, blá, blá, blá. O problema da diretora. Não, o problema é do cidadão. Eu sou cidadã e é problema meu e eu vou denunciar. Denunciei e acabei a festa, as duas. As 2 vezes que eu descobri. Então, se vocês descobrirem aberrações e não têm coragem, nem meios para divulgar, para detonar, para fazer o que eu faço, quebrar a cara, então, eu digo quebrar a cara porque ali, muitas pessoas me chamaram de tudo naquele dia, na internet. Mas o dobro, o triplo me agradeceu, adorou. Daí eles deletaram tudo. Não interessa, não era aparecer que eu queria mesmo. Eu queria detonar com eles, detonar com a safadeza. Porque o que eu puder para melhorar o status meu só meu, não, o status de qualquer pessoa, um jeito melhor de estar vivendo, com mais direitos. Nós precisamos só de justiça, gente. Porque havendo justiça, haverá equidade. E nós teremos salário justo. Os aposentados, eu, inclusive, teremos aquilo que nós merecemos ganhar. O salário mínimo aumentará. Quantas coisas o Bolsonaro fez? As professoras são as professoras do Brasil, são as criaturas das mais ingratas. Não digo que sejam as mais, mas estão entre as mais ingratas.
porque o Bolsonaro reconheceu o que nunca nenhum presidente tinha reconhecido. E, encheu o rabo delas de dinheiro. Quer dizer o quê? Na outra, botaram no pai dos pobres. Claro que ele é o pai dos pobres. Ele, se pudesse, tinha 200 milhões de filhos pobres. Porque só assim a pessoa ali, né, na coleira, ignorante, desinformada, para mantê-lo eleito, ele ou um sucessor. Então, vocês vejam a importância que nós temos em todo esse complexo, porque não é uma coisa assim, não é o fulano, não é o outro, é um sistema. E esse sistema já está provado cientificamente, não por conta do Brasil. Isso já aconteceu já lá atrás, na primeira metade do século XX. Século XX. Agora é XXI. Século XX. Então, já um psicólogo, um cientista, já se deu conta dessas aberrações, analisou, estudou, se aprofundou, fez um livro. Ou Neurologia. Os psicopatas no poder. Cabe a você saber se nós merecemos continuar com psicopatas no poder ou temos que tirá-los. E como eu disse, eles vão, em primeiro lugar, para a imprensa. Aí, como a imprensa cega todo mundo, classe artística, porque tem gente, né? Mas normal. Adoro aquele cantor, adoro aquela cantora. Ai, que atriz maravilhosa, que ator espetacular. A gente gosta. Daí, se a gente vê, ele tem uma tendência, é muito natural a gente ter simpatia por aquela tendência. Isso faz parte da natureza humana. Então, eles pegam essas pessoas empáticas, essas pessoas que têm bastante admiradores, pagam bem para eles disseminarem aquilo que eles querem. O negativo, que é o psicopata, eles não dizem isso, é claro, né? Mas que o governante, o cachaceiro, o careca, que persegue inocentes, que prende inocentes, que tortura inocentes, que se diz magistrado, esse aí, eles ficam fazendo parecer que é realmente uma pessoa maravilhosa. E como eu estava dizendo lá atrás, que agora, né? Agora tudo foi uma geleia geral, porque agora é o PCC, o Supremo e o cachaceiro, e tá tudo exposto na vitrine por conta daquele grande bandido lá da Venezuela, que agora, para negociar uma pena menor, porque a pena maior lá nos Estados Unidos, não sei qual é o estado que ele está, mas a maioria é morte ou prisão perpétua. Ele já está passando dos 60, eu acho. Ele quer negociar uma pena mais leve. E aí ele está entregando, tem uma bandeja. Brasil, cachaceiro, todo mundo aqui que comeu e bebeu na mão do dinheiro comunista vindo da Venezuela, dos patrocínios que vinham de outros países. Tudo aquilo agora está em todas as vitrines. Então, vocês agora ficam que a gente não é louco, que a gente não é débil mental, que a gente não está falando besteira para encher o teu saco, para preencher o teu tempo, porque se você não está gostando, é só desligar ou mudar de canal, né? Aqui na internet é mais fácil ainda. Então, vocês vejam que a gente tem fundamento naquilo que diz. Há muita verdade naquilo que a gente prega. Se a gente disser uma mentira, vai ser inadvertidamente. Por isso que a gente pesquisa. Então, eu quero que vocês entendam. Eu fico horas e horas do meu dia. Tem dias que eu não tenho nem vontade de fazer comida, porque estou muito interessada no que eu estou lendo e estudando. Não arrumo casa, às vezes, porque tem coisas mais importantes para fazer, para de noite falar com vocês, de noite ou meio-dia, a hora que for que me convidarem, porque já estou fazendo parte de outros podcasts por aí. Então, eu faço isso com dedicação, com paixão, com amor, porque eu acredito. Porque eu já vivi também num tempo melhor, num tempo de educação. Eu estudei em colégios que tinha latim. Para poder chegar no português e entender o português, nós tínhamos que aprender latim. Era bom, era fácil? Não, era horrível, era dificílimo. Mas nós tínhamos que passar por isso. E essas criaturinhas, eu já começar pelos professores, não sabem falar, não sabem escrever. Eu hoje vi uma matéria que houve uma prova geral entre os professores brasileiros, entre todos os professores, não sei, 55 mil ou mais, o número é estratosférico, escreveram coração com 2 S's, professores. O que vocês deixam? O que nós deixamos para os alunos? Então, esse assunto de hoje, fonologia, é fantástico. Estou recomendando. Vão na internet, tem o PDF lá, vocês podem ler o livro, precisa comprar.
e bota no computador, que é mais fácil de ler, até eu que eu estou fazendo. Então, e depois vão falar sobre uma coisa muito interessante, que se vocês quiserem pesquisar, já pesquisem, porque faz parte da continuação desse método. Quer dizer, se chama patologia, mas não é doença, não é. Mas não é patologia. Eu ainda não me familiarizei. Plutocracia é o governo dos ricos, né? É isso. E o outro é patocracia. Patocracia. Tá? Não é patologia, é patocracia. Mas não é o governo dos patos. Né? Porque nesses governos, os patos somos nós, não são os governos. Então, já pode ir pesquisando aí. Patocracia. Tá bom? E não confundo com plutocracia, que é o governo dos ricos. E é isso aí, meus amores. Está na hora. Tenho que me despedir por hoje. E amanhã, se Deus quiser, estarei aqui com vocês novamente e tentando dar o melhor de mim para que vocês tenham mais confiança, mais certeza naquilo que farão politicamente. Porque essa ciência política, essa ciência social, ela tem que ser entendida. Não dá para ficar culpando um ou outro ou endeusando um ou outro. Tem que conhecer o sistema. E se o sistema é mau, para derrubar esse sistema, nós precisamos de conhecimento. Eu tento, humildemente, passar a parte do conhecimento que eu tenho, que eu adquiro, que eu pesquiso, para vocês. Para que nós possamos começar a reconstruir o Brasil, porque nós temos ainda dias muito difíceis pela frente. E só muita fibra, muita garra e muita esperança baseada no conhecimento, para nós vencermos esse agravamento que nós ainda teremos antes de normalizar o país. E, na verdade, ele só será normalizado se houver um voto escrito, se houver a possibilidade da contagem dos votos, e isso só poderá acontecer na eleição do ano que vem. Mas até lá nós temos que construir esse caminho. Construir esse caminho. Se essa rua fosse minha. Lembra da cançãozinha? Eu mandava ladrilhar. É isso que nós vamos fazer. Ladrilhar essa rua que nós vamos caminhar daqui para frente de pedrinhas de brilhante. Para que nós realmente possamos construir para nós, nossos filhos, nossos netos, para que nas gerações futuras um mundo melhor, um país melhor. Muito obrigada. Até amanhã.